E rola a bola, primeiros 45 minutos para Cruzeiro e Atlético aqui no Mineirão. Ali já uma disputa na intermediária atleticana, ficou no chão. O Zé Carlos... Expulso, Marcos. Expulso o Zé Carlos. Expulso. Nem 10 segundos de partida. Diferente a situação. Muito diferente a situação. Expulso o Zé Carlos. Josino. Pois é, o Zé Carlos que hoje entrou confiante, cabelo novo, cortou o cabelo, tá com um novo visual. Estava estreando a primeira partida dele com a camisa do Cruzeiro contra o Atlético, expulso com menos de 10 segundos de jogo. Marcos. Ele acertou um soco. Quiero que lo conozca, el Bobby. Estamos hablando del Federal A. Miren lo que hace el Bobby, se metió en la cancha. Y evitó un gol. Apareció el Rope, sí, apareció. Y claro, los de afuera son de Pablo, el perro también. Evitó un gol, mirá, pimba. La sacó aparte. Y la mandó al córner. Yo te digo algo. La mandó al córner, espectacular. Ese perro hay que darle lomo, Espectacular, sí, ojo de bife hay que darle. Vamos, Bobby.
Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre todos os vencedores do Campeonato Brasileiro. Lembrando que neste vídeo estamos considerando a unificação dos títulos nacionais entre 1959 a 1970 e também o Sport Recife como campeão brasileiro de 87. Essas são determinações da CBF e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente. Caso haja mudanças no futuro, o vídeo será editado e postado novamente com as eventuais correções. A primeira edição do Campeonato Brasileiro foi a Taça Brasil de 1959. A competição contou com 16 participantes e teve o Bahia como vencedor. Na decisão daquele ano, o tricolor da Boa Terra derrotou nada mais nada menos do que o Santos de Pelé. Em 1960, outro clube do Nordeste disputou a decisão da Taça Brasil. O Fortaleza acabou sendo engolido pela forte equipe do Palmeiras num placar agregado de 11-3 nas partidas finais. O Alviverde contava com os craques Julinho Botelho, Djalma Santos e Chinesinho. A final de 2 anos antes se repetiu na edição de 61. Dessa vez, o Santos levou a melhor sobre o Bahia e faturou seu primeiro título nacional. Naquele momento, o Peixe dava início a uma série de conquistas nacionais e internacionais para sua história. O segundo título do Santos foi conquistado em cima do Botafogo. O duelo ficou marcado pelo confronto entre os dois principais expoentes do futebol brasileiro naquela época, Pelé e Garrincha. Em 1963, o Bahia disputou mais uma vez com o Santos o posto de principal equipe do país. Diferentemente das edições anteriores, o Peixe foi campeão com certa tranquilidade, vencendo o tricolor de aço nas 2 partidas finais. O Santos seguia imbatível no cenário nacional. O adversário na decisão de 64 foi o Flamengo. Após vencer a partida de ida por 4-1, o Alvinegro segurou um empate no Maracanã para alcançar o seu 4º título consecutivo. A série de 5 títulos seguidos do Santos foi concluída em 1965. Mais uma vez, um clube carioca desafiava a hegemonia do Peixe na competição. O Vasco da Gama acabou não sendo páreo para a equipe de Pelé, Pepe e Coutinho, e também foi derrotado nas 2 partidas decisivas. O clube encarregado por terminar com a sequência de títulos do Santos foi o Cruzeiro. A equipe celeste contava com os craques Dirceu Lopes e Tostão, 2 dos principais jogadores da década de 60. Após golear o Peixe por 6-2 na partida de ida, o Cruzeiro sagrou-se campeão ao também vencer o jogo de volta pelo placar de 3-2. No primeiro semestre de 1967, foi disputado o primeiro torneio nacional do ano. A Taça Roberto Gomes Pedrosa contou com 15 clubes do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Por ser a melhor equipe do quadrangular final, o Palmeiras terminou com o título da competição. Já no segundo semestre do mesmo ano, nós tivemos a Taça Brasil, outra competição reconhecida como Campeonato Brasileiro pela CBF. Esse torneio contou com mais participantes, reunindo os campeões estaduais de várias regiões do Brasil. O vencedor foi novamente o Palmeiras, que acabou superando o Náutico em 3 partidas equilibradas. Assim como no ano anterior, nós também tivemos 2 edições do Campeonato Brasileiro em 1968. O campeão do torneio, Roberto Gomes Pedrosa, foi o Santos, que ainda contava com o Rei Pelé em grande fase. Internacional, Vasco e Palmeiras completaram respectivamente o quadrangular final. Em agosto de 68, nós tivemos a 10ª e última edição da Taça Brasil. A competição, que se arrastou até o ano seguinte, teve Botafogo como campeão. Os cariocas derrotaram o Fortaleza, clube que chegava à decisão do torneio pela 2ª vez na história. As
principais equipes do país disputaram o torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1969. Novamente, a competição foi definida apenas num quadrangular final. O Palmeiras superou o Cruzeiro no saldo de gols e alcançou o seu 4º título nacional. Em 1970, o Fluminense se tornou a segunda equipe carioca a vencer o Campeonato Brasileiro. A competição foi realizada nos mesmos moldes do ano anterior, e o tricolor acabou derrotando as fortes equipes do Palmeiras e do Cruzeiro na fase final. O Campeonato Nacional de Clubes de 1971 foi reconhecido por muito tempo como a primeira edição do Brasileirão. Somente em 2010, a CBF unificou as edições anteriores. O Atlético Mineiro realizou uma grande campanha e foi a melhor de 20 equipes do torneio. Além do título, o Galo também teve o melhor ataque da competição. No início dos anos 70, a Academia Futebol do Palmeiras reuniu craques como Ademir da Guia, Luiz Pereira, Emerson Leão e Leivinha. Por ter a melhor campanha da edição de 72, o Alviverde mais uma vez se sagrou campeão ao empatar a partida decisiva contra o Botafogo. Conforme os anos se passavam, o Campeonato Brasileiro sofreu um considerável aumento no número de participantes. Na edição de 1973, por exemplo, a competição já contava com 40 equipes de todo o país. O Palmeiras manteve a base do ano anterior e, ao vencer mais uma taça, se igualou ao Santos em número de conquistas do torneio nacional. O primeiro título do Vasco da Gama veio na edição de 1974. O Cruz Maltino já contava na época com o jovem Roberto Dinamite, que futuramente se tornaria o maior artilheiro da história do clube. Diante de 112 mil pessoas, o Vasco derrotou o Cruzeiro na grande final pelo placar de 2-1. O Internacional de Porto Alegre foi mais uma equipe fortíssima na década de 70. Recheado de grandes estrelas no seu elenco, o Colorado derrotou o Cruzeiro na decisão do campeonato de 75. O gol do título foi marcado pelo ídolo chileno Elias Figueroa. Em 76, o Inter repetiu a dose e foi campeão em cima do Corinthians. Por ter a melhor campanha, o Colorado exerceu o direito de disputar a decisão no estádio Beira-Rio. Ao longo da competição, o Inter venceu 19 das 23 partidas que realizou. Pela primeira vez na história, a final do Campeonato Brasileiro era decidida nos pênaltis. Atlético Mineiro e São Paulo disputaram o título no Mineirão, já que o Galo acumulou mais pontos durante as fases anteriores. Apesar disso, o clube mineiro desperdiçou 3 penalidades no final, o que acabou garantindo a primeira taça do tricolor. Em 1978, foi a vez do Guarani faturar a competição. E não foi nenhuma surpresa, já que naquela época o Bugre contava com vários craques. O principal deles era o jovem atacante Careca, autor do gol do título na partida de volta diante do Palmeiras. Para fechar com chave de ouro a vitoriosa década de 70, o Internacional contou com mais um título do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, a conquista foi ainda mais especial, já que o Colorado não perdeu nenhuma partida que fez ao longo do torneio. Na decisão, 2 vitórias sobre o Vasco determinaram o tricampeonato da equipe. O Flamengo se tornou campeão brasileiro pela primeira vez em 1980. A equipe já era liderada pelo craque Zico, mas contava com a presença de outras estrelas, como por exemplo o lateral esquerdo Júnior, o volante Andrade e o meia Tita. O rubro-negro superou o Atlético Mineiro em 2 partidas dificílimas. Esse acabou sendo o primeiro de vários troféus que o Flamengo conquistou nos anos 80. Quem também brilhou no início dos anos 80 foi o Grêmio. Antes de conquistar a Copa Libertadores de 83, o tricolor venceu seu primeiro Brasileirão em cima do São Paulo. Hugo de Leão, Paulo Isidoro, Baltazar e Tarcísio foram os destaques do título. O
Os campeões dos 2 anos anteriores decidiram a final de 82. 3 partidas equilibradas entre Grêmio e Flamengo mostraram a força das duas equipes naquela época. O rubro-negro carioca acabou levando a melhor graças ao gol de Nunes no terceiro jogo da decisão. Pela terceira vez em 4 anos, o Flamengo disputava a final do Campeonato Brasileiro. Os cariocas confirmaram o favoritismo e superaram o Santos na grande final. Na partida decisiva, o Maracanã recebeu um público de 155 mil pessoas, recorde do campeonato até os dias de hoje. 14 anos após conquistar o seu primeiro título, o Fluminense retornava à decisão do Campeonato Brasileiro. O adversário na final foi um dos seus grandes rivais, o Vasco da Gama. O único gol marcado nas 2 partidas da final foi marcado pelo paraguaio Romerito. O primeiro clube paranaense campeão brasileiro foi o Coritiba em 1985. O Alviverde eliminou o favorito Atlético Mineiro na semifinal, antes de encarar o surpreendente Bangu na decisão. Após uma grande atuação do goleiro Rafael no tempo normal, o Coxa venceu os cariocas nas penalidades. O São Paulo conquistou o bicampeonato brasileiro em 1986 diante do Guarani. Assim como no ano anterior, a final também foi decidida nos pênaltis. Um dos grandes responsáveis pelo título do tricolor foi justamente o atacante Careca, ídolo do Bugre na conquista de 78. A edição mais polêmica da história do Campeonato Brasileiro ocorreu em 1987. Inicialmente, a competição foi organizada pelo Clube dos 13, já que a CBF não tinha condições financeiras para bancar o torneio. Prezando pela qualidade da competição, 16 equipes tradicionais formaram a divisão de elite da Copa União, o que acabou gerando revolta dos vários clubes que não participariam do torneio nacional. Posteriormente, a CBF interveio e criou o módulo amarelo, reunindo 16 equipes que sentiam no direito de disputar a primeira divisão. A entidade também sugeriu que as 2 melhores equipes da Copa União enfrentassem as 2 melhores equipes do módulo amarelo para determinar o campeão brasileiro através de um quadrangular final. Por mais que os integrantes do Clube dos 13 não concordassem com isso, o documento que previa o cruzamento entre os 2 módulos foi assinado pelo representante Eurico Miranda. Flamengo e Internacional, que foram os finalistas da Copa União, mantiveram o acordo inicial e se recusaram a disputar o quadrangular final com o Sport e Guarani, os 2 melhores times do módulo amarelo. Enquanto o Flamengo foi o campeão da Copa União, o Sport derrotou o Guarani no incompleto quadrangular final. Ao longo dos anos, tivemos várias batalhas judiciais envolvendo as 2 equipes rubro-negras, e em 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o Sport como o único campeão brasileiro de 1987, e a decisão também foi acatada oficialmente pela CBF. Após toda a confusão do ano anterior, o Campeonato Brasileiro foi mais organizado em 88 e contou com apenas 24 equipes. Novamente, nós tivemos outro clube do Nordeste campeão do torneio. Após vencer o Internacional na Fonte Nova, o Bahia segurou um empate na partida de volta no Beira-Rio, conquistando o título pela 2ª vez na história. O Vasco voltou a ser campeão após 15 anos de espera. Os cariocas enfrentaram o São Paulo na decisão e, por terem a melhor campanha, precisava apenas de uma vitória na primeira partida para levantar a taça. Com o gol do jovem Sorato logo no início do segundo tempo, o Vasco garantiu seu 2º título na história. Apesar de não ter sido favorito, o Corinthians conquistou seu primeiro Brasileirão na edição de 90. Liderados pelo Meia Neto, o Timão eliminou Atlético Mineiro e Bahia antes de encarar um dos seus maiores rivais, o São Paulo de Tele Santana. 2 vitórias por 1-0 na decisão deram um inédito título ao clube alvinegro. Pela terceira vez consecutiva, o São Paulo chegava na grande final do Campeonato Brasileiro. O soberano enfrentou dessa vez outra equipe paulista, o surpreendente Bragantino, que havia sido campeão estadual no ano anterior. O tricolor venceu o primeiro jogo por 1-0 e segurou o empate na partida de volta, conquistando assim o seu 3º título nacional. A
final de 92 também reuniu duas equipes do mesmo estado. Os cariocas Flamengo e Botafogo disputaram no Maracanã mais um título brasileiro. O grande destaque da final foi o veterano Júnior, e ele marcou 2 belos gols em ambas partidas e ajudou o rubro-negro em mais uma conquista. A década de 90 foi uma das mais vitoriosas na história do Palmeiras. Após encerrar um longo jejum de títulos no Campeonato Paulista, o Alviverde também faturou o Brasileirão no mesmo ano. O adversário na final foi o Vitória, que disputava o título pela primeira vez. Após vencer em Salvador e em São Paulo, o Palmeiras garantia sua 7ª taça do Campeonato Nacional. O Palmeiras conquistou mais um título logo no ano seguinte, desta vez derrotando seu grande rival Corinthians. Individualmente, o Alviverde contava com craques de alto nível, como eram os casos de Rivaldo, Edmundo, Roberto Carlos, César Sampaio e Evair. Santos e Botafogo decidiram a edição de 95. As duas equipes estavam famintas pelo título, já que haviam conquistado o Campeonato Nacional pela última vez apenas na década de 60. O grande herói da final acabou sendo o atacante Túlio Maravilha, que balançou as redes nas partidas de ida e de volta. Em 1996, a Portuguesa ficou muito próxima de vencer o seu primeiro campeonato brasileiro. A Lusa derrotou a forte equipe do Grêmio por 2-0 na partida de ida no Morumbi e poderia perder até por 1 gol no Estádio Olímpico, mas o imortal tricolor mostraria toda a sua força no jogo de volta. Os gaúchos devolveram o placar de 2-0 e conquistaram o seu segundo título brasileiro na história. O Vasco viveu no final do século passado um de seus melhores momentos na história. Pouco antes de vencer a sua primeira Libertadores, o Cruz Maltino conquistou o Brasileirão de 97 em cima do Palmeiras. A grande estrela da equipe foi o atacante Edmundo, artilheiro do campeonato com 29 gols marcados. Campeão com o Palmeiras em 93 e 94, Vanderlei Luxemburgo comandou o Corinthians no Brasileirão de 98. O Timão teve o melhor ataque da competição e acabou derrotando o Cruzeiro na grande decisão. O terceiro título do Corinthians veio na edição seguinte. Com praticamente a mesma base do ano anterior, o clube alvinegro fez uma campanha ainda melhor. Apesar disso, foram necessárias 3 partidas decisivas para superar o Atlético Mineiro e alcançar o tricampeonato. 116 equipes disputaram a Copa João Havelange de 2000. Após várias partidas realizadas, apenas 16 clubes se classificaram para a fase final, disputada no formato de mata-mata. Com o artilheiro Romário em grande fase, o Vasco conquistou o tetracampeonato em cima do São Caetano. Em 2001, nós tivemos mais uma equipe campeã pela primeira vez, o Atlético Paranaense. O adversário do Furacão na final foi novamente o São Caetano, clube que se destacou bastante no início dos anos 2000. Os principais nomes da conquista foram os artilheiros Kleber e Alex Mineiro. Juntos, eles somaram 34 gols na competição. De maneira surpreendente, o Santos venceu o último campeonato brasileiro disputado no sistema de mata-mata. A equipe do Peixe passava por uma crise financeira e precisou utilizar alguns jogadores da base para compor um elenco profissional, mas foram justamente os meninos da Vila responsáveis por carregar o alvinegro a mais uma conquista. O ano de 2003 foi mágico para o Cruzeiro. Após conquistar o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil, o Clube Celeste emplacou uma campanha avassaladora no Brasileirão. A Raposa alcançou nada mais nada menos do que 100 pontos na competição, conquistando o campeonato com uma larga vantagem em cima do segundo colocado Santos. Em 2004, Santos e Atlético Paranaense travaram uma disputa equilibrada até a reta final. O Furacão liderava o campeonato a poucas rodadas do término da competição, mas acabou tropeçando diante do Grêmio e Vasco. O Peixe aproveitou essa sequência e se sagrou octacampeão na última rodada do torneio.
Brasileirão de 2005 foi vencido pelo Corinthians. O Timão contou na época com um grande investimento e trouxe craques como Roger, Carlos Alberto e Carlito Tevez. O atacante argentino, inclusive, foi eleito o melhor jogador do Brasileirão, sendo responsável direto pelo tetracampeonato da equipe. Após vencer o Mundial de Clubes, o São Paulo era o favorito para as grandes competições de 2006. O tricolor acabou perdendo a final da Libertadores para o Internacional, mas superou o mesmo adversário na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. No final daquela edição, o São Paulo terminou 9 pontos à frente do Colorado. Em 2007, a campanha do São Paulo foi ainda melhor. Praticamente não houve disputa pelo título, principalmente após o clube abrir vantagem em relação ao Santos e ao Cruzeiro. O tricolor, nesse ano, acabou campeão com 4 rodadas de antecedência. O São Paulo seguia imparável no cenário nacional. Apesar disso, a disputa pelo título foi bem mais difícil em 2008. Em determinado momento do Brasileirão, o tricolor paulista esteve 11 pontos atrás do líder Grêmio. Somente após uma arrancada improvável, o São Paulo pôde comemorar na última rodada o tricampeonato consecutivo. No final do primeiro turno do Brasileirão de 2009, o Flamengo ocupava a 10ª colocação. Assim como o São Paulo no ano anterior, o rubro-negro também estava muito distante dos líderes do campeonato. Porém, após engatar uma sequência de muitas vitórias, o Flamengo alcançou o topo da tabela na 37ª rodada. Uma vitória sobre o Grêmio na última partida garantiu mais uma taça nacional ao clube carioca. Após 26 anos de espera, o Fluminense voltou a ser campeão brasileiro. Na edição de 2010, o clube teve Corinthians e Cruzeiro como principais adversários na luta pelo título. Somente na última rodada, o tricolor carimbou o tricampeonato ao derrotar o Guarani. O técnico Muricy Ramalho conquistava naquele momento o seu 4º título brasileiro em 5 temporadas. A pressão sobre o Corinthians em 2011 foi intensa, principalmente após a eliminação do clube na pré-Libertadores no início da temporada. O Timão acabou reagindo muito bem no Campeonato Brasileiro e disputou o título com o Vasco da Gama até a última rodada. Um empate com o rival Palmeiras foi suficiente para mais uma conquista do alvinegro paulista. Em 2012, o Fluminense alcançou seu 4º título brasileiro. O tricolor até foi ameaçado pelo Atlético Mineiro, mas conseguiu se manter na liderança durante boa parte do segundo turno. Nessa edição, o clube também teve o artilheiro do campeonato. Foram 20 marcados pelo ídolo Fred. Dez anos após vencer com tranquilidade a primeira edição do Brasileirão de pontos corridos, o Cruzeiro repetiu a façanha em 2013. O clube teve poucas dificuldades naquela edição, tanto que o vice-campeão Grêmio ficou 11 pontos atrás na segunda colocação. Everton Ribeiro, Fábio e Ricardo Goulart foram os destaques da campanha. Com a mesma base do ano anterior, o Cruzeiro confirmou o favoritismo e também levou a edição de 2014. A Raposa novamente teve uma vantagem considerável diante do segundo colocado São Paulo, e esse acabou sendo o 4º título brasileiro do Clube Celeste. O hexacampeonato do Corinthians aconteceu no ano de 2015. Naquele momento, o clube era comandado pelo técnico Tite, que foi, sem dúvidas, a equipe mais organizada da competição. O Timão confirmou o título na 35ª rodada, quando empatou com o Vasco em 1-1 no estádio São Januário. O primeiro título do Palmeiras no formato de pontos corridos veio em 2016. O clube superou o Santos e o Flamengo, seus principais concorrentes naquela edição. Os destaques da equipe foram Moisés, Dudu e Gabriel Jesus. Após realizar um primeiro turno praticamente impecável, o Corinthians de Fábio Carille seguia tranquilo rumo ao seu 7º título brasileiro. Mesmo após uma campanha irregular na segunda metade da competição, o Timão faturou mais um Brasileirão com algumas rodadas de antecedência.
A primeira e única equipe a alcançar 10 conquistas do Campeonato Brasileiro foi o Palmeiras em 2018. O Alviverde conseguiu uma reação incrível dentro do torneio, principalmente após a chegada do técnico Felipão na 15ª rodada. O clube não perdeu nenhuma partida sob seu comando e terminou 8 pontos na frente do vice-campeão Flamengo. Em 2019, o Flamengo sobrou no futebol brasileiro. Além de conquistar a Copa Libertadores, o rubro-negro também venceu o Brasileirão com facilidade. Liderados por Jorge Jesus, a equipe teve 90 pontos na competição e ainda contou com os dois principais goleadores do campeonato, Gabigol e Bruno Henrique. E por fim, nós tivemos o campeão de 2020. Por conta da pandemia, a competição se arrastou até fevereiro de 2021. O campeonato ficou marcado pela irregularidade das equipes, permitindo que vários clubes almejassem o troféu da competição. Comandados por Rogério Ceni, o Flamengo conquistou o título na última rodada, na partida diante do São Paulo no Morumbi. Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é uma lista com os possíveis convocados para a Copa América de 2021. Nesse vídeo, nós separamos uma lista com 23 nomes que podem disputar a competição no próximo mês de junho. Mas lembramos que alguns jogadores mencionados devem fazer parte da seleção olímpica no Japão e provavelmente disputarão apenas um destes dois torneios. Começamos com o goleiro Alisson, titular da seleção desde o final de 2015. Apesar de convivido com algumas falhas na atual temporada, o jogador foi muito regular e decisivo nos anos anteriores atuando pelo Liverpool. Alisson está com 28 anos e já defendeu o Brasil em 45 partidas. Rival de Alisson na Premier League, o goleiro Ederson também é presença garantida na equipe do Brasil. Ele foi convocado diversas vezes pelo técnico Tite, mas atuou em poucas partidas pela seleção nesses últimos anos. Ederson defende o Manchester City desde 2017. Em 2020, o goleiro Everton foi o principal nome na posição atuando no futebol brasileiro. Após realizar várias partidas em alto nível, ele ganhou a posição de titular nas eliminatórias contra Bolívia e Peru. O melhor momento de Everton com a camisa do Brasil foi nos Jogos Olímpicos de 2016, quando o goleiro defendeu 2 pênaltis na final diante da Alemanha. Apesar da pouca experiência, um lateral direito que pode ser aproveitado na Copa América é o Emerson do Real Betis. O jogador está emprestado pelo Barcelona e tem feito boas partidas no futebol espanhol. Aqui no Brasil, Emerson atuou no Atlético Mineiro e foi revelado pela Ponte Preta. Mesmo sem ser unanimidade, o lateral Danilo deve ser mais um nome confirmado na seleção. Durante sua carreira, o jogador defendeu equipes importantes na Europa, como Real Madrid, Manchester City e a Juventus. Um dos fatores que favorecem Danilo é a capacidade do jogador atuar em diversas posições. Nesses últimos anos, ele já jogou como lateral direito, zagueiro e lateral esquerdo. Quem tem crescido bastante nessa temporada é o zagueiro Éder Militão. O defensor tem atuado com mais frequência no Real Madrid, principalmente após a ausência de Sérgio Ramos. Assim como Danilo, Militão também pode atuar como lateral direito. Outro nome carimbado na seleção é o do zagueiro Marquinhos. A cada temporada pelo PSG, o jogador tem se provado como um dos principais defensores do futebol europeu. Marquinhos já soma mais de 315 partidas pelo futebol francês e desde a saída de Thiago Silva, ele passou a ser também o capitão da equipe. Aos 36 anos, Thiago Silva ainda não dá motivos para deixar de ser convocado. O jogador foi muito criticado pela postura na Copa de 2014, mas seu desempenho dentro de campo sempre foi acima da média. Depois de 8 temporadas vitoriosas com a camisa do PSG, Thiago foi contratado pelo Chelsea para ser o líder do sistema defensivo da equipe.
Para completar as opções na zaga, nós temos o Diego Carlos do Sevilha. Na temporada passada, o jogador foi essencial no título da Liga Europa da equipe, marcando inclusive um gol de bicicleta na grande final contra o Inter de Milão. Depois de continuar realizando boas partidas pelo clube espanhol, Diego ganhou sua primeira chance na seleção na última convocação para as eliminatórias. O lateral esquerdo Renan Lodge foi negociado com o Atlético de Madrid em 2019. O jogador passou a ser titular da seleção brasileira logo em seguida, principalmente devido à má fase de Marcelo no Real Madrid. Apesar de tudo isso, vale ressaltar que Renan pode acabar disputando os Jogos Olímpicos no Japão, tendo em vista que o lateral tem apenas 23 anos de idade. Outro bom jogador brasileiro da mesma posição é Alex Telles. Na temporada passada, ele chegou a ser o defensor com mais gols no futebol europeu, atuando pelo Porto de Portugal. Suas grandes atuações despertaram o interesse do Manchester United, que o contratou em outubro do ano passado. A trajetória do jogador teve início no Juventude, clube que defendeu entre 2011 e 2012. Abrindo o meio de campo, nós temos o volante Casemiro, uma das opções mais prestigiadas pelo técnico Tite. Depois de 3 temporadas pelo São Paulo, o jogador foi negociado com a equipe B do Real Madrid em 2013. Desde então, Casemiro evoluiu consideravelmente na carreira, se tornando uma das grandes estrelas do elenco merengue e também da seleção brasileira. Quem também fez sucesso no futebol europeu e atua na mesma posição de Casemiro é o volante Fabinho. Revelado pelo Fluminense, o jogador conquistou títulos importantes com as camisas do Mônaco e do Liverpool. Fabinho esteve presente nas edições da Copa América de 2015 e 2016. Atuando um pouco mais à frente como segundo volante, nós temos o Alan do Everton. Ele chegou à Terra da Rainha nessa temporada, após passar por 8 temporadas no futebol italiano. Desde o segundo semestre de 2018, Alan passou a ser convocado pelo técnico Tite. O jogador foi revelado pelo Vasco em 2009. Outro jogador que atua na faixa central do meio-campo é o Arthur da Juventus. O jogador surgiu muito bem no Grêmio, onde foi um dos destaques do título da Libertadores de 2017. As boas atuações do volante fizeram com que o Barcelona o contratasse em 2018. Na Espanha, Arthur viveu altos e baixos e acabou envolvido numa troca com o bósnio Pjanic para a Juventus. Um jogador que nunca foi convocado, mas que tem merecido ao menos uma chance é o ponta Rafinha do Leeds United. O brasileiro vem realizando uma temporada fantástica na Premier League e entrou na mira de grandes clubes ingleses. Ele tem se destacado muito pelos seus dribles, gols e assistências. Aqui no Brasil, Rafinha foi revelado pelo Avaí. Quem também pode fazer parte da equipe é o atacante Richarlison. O jogador já é convocado constantemente pela seleção principal, porém demonstrou interesse em atuar nos Jogos Olímpicos do Japão. Richarlison é sem dúvidas um dos principais brasileiros atuando na Premier League. O jogador já soma mais de 140 jogos na Inglaterra e é uma das estrelas da equipe do Everton. Um nome que desperta muita divergência entre os torcedores é o de Vinícius Júnior. O atacante completou recentemente 100 jogos pelo Real Madrid e foi decisivo nas quartas de final da Liga dos Campeões na partida de ida contra o Liverpool. Caso não seja aproveitado pela seleção principal, Vinícius é outro jogador que pode pintar nas Olimpíadas de Tóquio. Um dos brasileiros que mais se destacam na atual temporada do futebol europeu é o ponta Antony do Ajax. Ele se transferiu para a Holanda na metade do ano passado e tem participado com dribles, gols e assistências. Aqui no Brasil, Antony conquistou diversos títulos nas categorias de base do São Paulo antes de subir para a equipe principal do tricolor em 2018.
Ao que tudo indica, Neymar chegará 100% para a disputa da Copa América desse ano. O craque não esteve disponível nas duas últimas edições, por conta dos Jogos Olímpicos de 2016 e de uma lesão na fase da preparação em 2019. Nesse torneio, ele participou apenas em 2011 e 2015 e ainda não foi campeão. Com a camisa da seleção, Neymar soma 103 partidas, 64 gols e 38 assistências. A atual temporada de Roberto Firmino pelo Liverpool é uma das mais discretas do atacante. Apesar disso, ele chegou ao clube em 2015 e foi fundamental na reconstrução da equipe ao longo desses últimos anos. Firmino, que pode atuar em diversas posições no ataque, também busca se firmar na equipe titular do Brasil. Pela seleção, o atacante anotou 15 gols em 45 partidas. Desde 2016, o atacante Gabriel Jesus é o camisa 9 da seleção brasileira. Com a exceção da Copa do Mundo de 2018, o desempenho do jogador pelo Brasil sempre foi notável. Ele participou do Ouro Olímpico em 2016 e foi decisivo no título da Copa América de 2019, marcando gols na semifinal diante da Argentina e na decisão contra o Peru. Na posição de centroavante reserva, o Brasil não tem muitas opções atuando no futebol europeu. Jogadores como Arthur Cabral e Matheus Cunha deverão fazer parte da seleção olímpica e, por isso, dificilmente serão convocados. Sendo assim, o técnico Tite pode recorrer ao atacante Gabigol. Desde que chegou ao Flamengo, o jogador foi o principal artilheiro do futebol brasileiro, marcando mais de 70 gols somando todas as competições. E antes de terminar, não esqueça de deixar nos comentários qual seria sua convocação para a Copa América de 2021.